Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e, como disse outro dia, o incomparável Dave Smith. É muito bom ter você conosco hoje, você precisa saber disso e espero que você também esteja feliz de estar conosco. Estamos estudando o livro de Romanos, versículo por versículo, e mais uma vez vamos ler o versículo 17, por favor. Lauren. Porque nele Através da cruz, se descobre a justiça de Deus, justo diante de Deus. de fé em fé, De fé, porque Deus é o provedor, e para a fé, porque o homem é quem recebe. como está escrito, mas o justo viverá da fé. Paulo mostrando que a justiça pela fé não é uma nova ideia, mas que se encontra em meio aos profetas. O Lauren falou isso, e nós até discutimos, mas precisamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Quando o apóstolo disse, o justo viverá pela fé, ele não está falando da salvação, ainda que precisamos da salvação ou de fé para sermos salvos. Essa é uma exigência, acreditar que Jesus Cristo é o Senhor da glória e que Ele quer salvar a sua alma e vai salvar. E por aí vai. Mas, na realidade, a passagem está falando de viver para Deus diariamente. E é o que a palavra viver quer dizer. Não está falando de morrer, mas sim viver para Deus da maneira apropriada. E a maioria dos cristãos não estão vivendo da maneira apropriada. Como falamos, acho que foi no programa de ontem, que nós não estamos colocando o Espírito Santo no lugar apropriado e nem estamos colocando a cruz de Cristo no lugar apropriado. Estamos ignorando a salvação. Jesus morreu para me salvar, é a maior palavra. Jesus morreu por mim. Nada é maior do que isso, entenda. Mas a maioria dos cristãos para por aí. Essa é a cruz, e é só isso que eles entendem. Mas o que Jesus fez naquela cruz nos capacita a viver uma vida abundante. O que ele fez naquela cruz foi para expiar por todo o pecado. E ele é o único que fez isso e que podia fazer isso. Ele pagou o preço por nossos pecados. E a única maneira de vencer o pecado como cristão, a única maneira é colocando a nossa fé, como falamos ontem por alguns instantes. É fazer da cruz de Cristo o objeto de nossa fé. E manter a cruz como objeto de nossa fé. Todas as manhãs, quando eu me levanto e vou orar, ou até quando oro à noite e outros momentos, não importa qual seja o horário, eu agradeço a Cristo pelo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. A minha fé está nisso, em Cristo e no que Ele fez na cruz. Não está em mim ou em nenhuma outra pessoa. Não está nem na igreja, ou em nenhum ritual, ou nenhuma outra coisa, não está nisso, por melhor que seja a igreja. Mas está em Cristo e no que Ele fez na cruz. Assim sendo, o Espírito Santo pode operar, trabalhar em nossas vidas, nos dando então a vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Se a nossa fé estiver em outra coisa, vou ser fiel à igreja, e você deve ser. Vou dar o meu dízimo, e você deve dar. Eu vou jejuar, e você deve jejuar, e várias outras coisas. Mas a sua vitória não vem disso. Eu estava lendo um livro que o Doni me deu há um tempo atrás, e o irmão escreveu, e é um irmão que ama a Deus, ama sim, e está construindo uma grande igreja. Muita gente foi salva ali. E eu tenho uma grande consideração por ele, isso tem que ficar claro. Mas ele disse em seu livro, e eu li, que se você quiser vencer o pecado, jejue, não sei, 30 dias, 20 dias, 15 dias, não sei.
Acho que 21. 21 dias. Talvez tenha E a sido. pessoa que faz isso será muito abençoada. E vai perder muito peso também. Se o coração estiver correto, Serão abençoados. Geralmente serão abençoados. Mas isso os engana, porque passa um tempo, eles descobrem que continuam falhando e não conseguem entender. então o que acontece quando o jejum acaba? Exato, aí já não tem tanta fome quanto tinham antes. Mas eu quis dizer espiritualmente, se fez uma grande diferença nos 21 dias, É o verdade, que acontece sim. depois? Boa pergunta. Veja, o problema é que Foi visto da maneira errada. Jejuar é bíblico, é certo se for feito da maneira correta, é algo bom. Mas tentar usar isso, porque ele disse assim: se você quiser vencer o pecado, faça isso e jejue alguns dias. Não dá certo. Está errado. certo, obra não é fé. E esse é o problema que precisamos perceber. O justo Viverá pela fé. deve experimentar a vida Não de obras para que nenhum homem venha diariamente se gabar, pois pela é um dom fé. de Deus. Você concorda com a declaração que, ao viver a vida cristã, você deve permanecer ancorado por toda a sua vida na cruz? Com certeza, sim. Ancorado na cruz. Eu li alguém dizendo: eu vivo na sombra da cruz. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele foi até a cruz. Ele faz várias coisas por nós. Ele providencia as coisas para nós. Ele nos direciona e nos leva a toda a verdade. Mas vitória sobre o pecado é a sua função principal. E esse é o problema principal do cristão. Eles não gostam de admitir isso. Ah, eu não tenho problemas com o pecado. Quando você for salvo, você vai ter. E esse é o problema. Mas a maioria não quer reconhecer e pensam: ah, eu não tenho problema nenhum com o pecado. Tem sim, viu? A nossa natureza é pecaminosa. E, de novo, enquanto estivermos aqui nessa vida, nós vamos lidar com o pecado. O poder da cruz derrotou a habilidade do pecado de nos dominar. Mas essa expressão, o justo viverá pela fé, e nós falamos da fé na cruz. O que é isso exatamente? Como nós fazemos isso? Não é apenas ficar repetindo sobre a cruz. É uma questão de fé, eu creio. É fé e dependência. É um reconhecimento de que eu não tenho em mim mesmo a capacidade de viver a vida cristã. Então, hoje, o valor da cruz para mim é que, ao reconhecer a minha falta, e eu entendo o que Jesus fez, ele me supre com essa habilidade, a habilidade de viver a vida cristã. Eu gosto do termo que o irmão Larson usou, o benefício da nova aliança. Eu gosto muito desse termo e estou ansioso para... A maioria dos cristãos no mundo hoje em dia está tentando viver para Deus através de sua própria força. É assim que tentam viver. Certo. E não conseguem. Está além da capacidade de uma pessoa vencer o pecado, porque o pecado é algo poderoso e não é algo fácil de vencer. É poderoso. Tão poderoso que nenhum ser humano conseguiu vencer sozinho. E isso é algo terrível. Esse é o tamanho do poder do pecado. E a única solução, a única cura é o que Jesus fez na cruz do Calvário. E João Batista disse: Certo. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo. E a vida não é alcançada somente por aquilo que é eliminado. A vida é alcançada por aquilo que ele acrescenta. É esse o fruto do Espírito. E então, se eu vou viver, não é somente sobre a vitória, sobre o pecado. É sobre ser livre da opressão. É sobre ser livre do medo. É sobre os frutos do Espírito. É sobre o poder de Deus me guiando, porque eu conheço o valor da cruz e eu dependo do que Cristo fez. Eu experimentei o que foi retirado, mas também experimentei o que foi acrescentado. O que eu estou ensinando aqui, eu vivi. E vivi diante do mundo inteiro. Não só na esquina, mas no mundo inteiro. E, olha, eu ouvi... E você provou isso. Verdade, provei mesmo, é verdade. Ouvi pregadores dizendo que quando eu falava para as pessoas, estou orando 2 horas por dia,
aquilo aconteceu por anos, não por dias e semanas, mas anos, buscando a Deus. Várias vezes eu coloquei minha cabeça na parede e disse: Deus, o Senhor está me ajudando a tocar esse mundo para Jesus. Me ajude com os meus problemas pessoais. Eu não entendia e as pessoas diziam: você está mentindo, você não orava nada, não. Mas Deus sabe que é verdade. Acordava 1 da manhã, 2 da manhã, na madrugada, quando eu acordava e por 1 hora ou mais ficava andando, clamando a Deus: me ajuda, Senhor, me ajuda. E Ele me abençoava abundantemente. Mas eu não conseguia vencer, até ver o que Ele me mostrou. E É disse: eu vou isso. te mostrar algumas coisas sobre o Espírito Santo que você ainda não Glória a conhece. Deus. E ele estava certo, eu não sabia, não conhecia, mas glória a Deus, olha, demorou um tempo e não foi da noite para o dia. Queria dizer que eu não tive o privilégio de ouvir esse ensinamento aqui, como estamos fazendo, mas quando eu ouvi, eu encontrei a verdadeira vitória em Cristo. E Certo. eu quero que todo mundo, todos os cristãos conheçam. Sim. Irmão Suega, rapidamente, você estava pregando um dia e falou sobre opressão, e você percebeu algo, que desde o dia que você entendeu a mensagem da cruz, não houve mais Eu obras. estava pregando no Centro Familiar de Adoração, falando de opressão espiritual que todo cristão enfrenta uma hora ou outra. E então eu pensei naquele momento, não tinha pensado nisso antes. Então, durante essa época, até esse momento, vamos para o intervalo e eu continuo quando voltarmos, então não saia daí. Jesus Cristo liberta os cativos e Ele é o único que pode libertar os cativos. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor. Peça o que você quiser, de Gênesis até Apocalipse. Eu sou Jimmy Suega e estou esperando a sua ligação. Eu estava falando sobre o dia que preguei uma mensagem no Centro Familiar de Adoração e eu estava falando de opressão e depressão também. Na verdade, eu nunca experimentei ou vivi a depressão em minha vida, não sei, mas a opressão já vivi. A depressão é pior que a opressão e eu não quero nem saber como é, mas ser oprimido quando um desespero entra no seu coração e você já fez tudo o que sabe, mas não consegue vencer o que está te atrapalhando. A opressão era tão grande e eu sentia um peso enorme. Mas então eu pensei, quando estava pregando naquele domingo de manhã, que eu não tinha experimentado opressão nenhuma desde a mensagem da cruz. Desde que comecei a entender um pouco que fosse. E continuei aprendendo e ainda sei que tenho muito a aprender, mas agradeço a Deus pelo que já experimentei. Só que eu não experimentei isso de forma alguma. Certo. Mas acredito que quando falamos de depressão, que é algo terrível, e é horrível mesmo, não é uma piada. Creio que se a pessoa entender a cruz em seu coração, em sua mente, em seu espírito, e colocar sua fé exclusivamente em Cristo e no que Ele fez na cruz, e mantiver sua fé ali, esse problema com a depressão ou opressão vai acabar. E então, eu pensei e entendi que já faziam 7 ou 8 anos que eu não experimentava um pingo que Sim. fosse de depressão ou opressão, Glória desde a que Deus. comecei a entender a cruz. A razão pela qual eu pedi para você falar sobre isso é porque nós falamos sobre a vitória sobre o pecado. E, de novo, esse é um exemplo do que pode acontecer por meio do entendimento do poder da cruz. Mas a liberdade é o que a cruz traz em seu lado positivo. O que você acabou de descrever, a liberdade, a alegria que os justos irão experimentar em uma vida pela fé,
sermos livres dessa opressão, sermos livres. E alegria em vez de opressão. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Pai Celestial, existem pessoas agora que te amam, Sim. não são hipócritas, te amam, mas estão sofrendo Senhor. com a opressão e, em alguns casos, até a depressão. Estão sofrendo sem saber o que fazer. Oro para que eles possam ver a cruz de Cristo, que eles possam ver o preço que o Senhor pagou, que o Senhor se entregou naquela cruz para que tivéssemos vida e vida abundante. Toque essa alma agora e levante-os acima das trevas e plante os pés deles em solo firme. Ajude-os a colocar a fé deles exclusivamente em Cristo e no que Cristo fez por eles, e manter a fé deles ali. E dê a eles a vitória, Senhor, sobre o mundo, vitória sobre a carne e sobre o diabo. Eu peço tudo no poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Aleluia Deus. ao Cordeiro. Ele pagou um preço tão alto. E não é algo difícil de entender. Não é. Quando você começa a entender, precisamos se empregar e ensinar sobre isso. Ensinar a palavra de Deus. As pessoas não têm como acreditar se não entenderem a palavra. Certo. Irmão Sueger, eu quero enfatizar por um momento. Eu sinto que o Senhor colocou no meu coração que a pregação e a compreensão da cruz, você declarou como é a cura para a depressão e a cura para essas coisas, e eu me sinto guiado a dizer que também é a cura para a ansiedade. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora estão ansiosas. Há algumas semanas atrás eu pude compartilhar no Centro Familiar de Adoração como que, por causa da cruz, nós não precisamos permanecer num estado de luto quando perdemos um ente querido. O luto é uma resposta natural, mas nós não precisamos ficar em um luto exagerado ou no medo. Eu senti que o Senhor queria que eu enfatizasse isso. Nós não precisamos ficar ansiosos por causa da cruz. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, sofremos quando apanhamos. Sim, sim. O sofrimento é uma resposta natural, mas não é como aqueles que não têm esperança. Isso mesmo. Essa é a grande diferença. Não é como aqueles que não têm esperança. E temos a bem-aventurada esperança em Cristo. E nós podemos olhar qual a prescrição para sermos livres da ansiedade. Não andais ansiosos por coisa alguma, mas como eu posso fazer isso? Quando eu confio que Cristo tem a minha vida em suas mãos. Por causa daquilo que ele fez, ele não somente morreu pelos meus pecados, ele morreu pela minha vida. O justo viverá, ele morreu pela minha vida. O benefício da nova aliança é que Cristo vai me ajudar em todas as coisas. E eu oro sobre isso. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu reconheço o belo impacto da cruz, não é só para que eu possa me relacionar com Deus, mas a fé nele, naquilo que ele fez, mantém o meu relacionamento com Deus. E então esses outros benefícios começam a vir. E eu vivencio eles da mesma forma que o apóstolo Paulo o fez. Nós lemos as coisas pelas quais ele passou em sua vida. Quando ele escreve aos Filipenses, não andeis ansiosos, por algumas vezes ele mesmo teve a oportunidade de ficar ansioso. Nós lemos essa lista em 1ª ou 2ª Coríntios. Verdade. Os detalhes estão lá. Ele aprendeu que Deus está em minha vida por causa daquilo que Cristo fez na cruz e não por causa de algo que eu tenha feito. Viver para Deus é a melhor coisa do mundo, mas não é algo bonito quando você não sabe o que está fazendo e não conhece a palavra o bastante para tomar posse dessa vitória. E não é uma experiência muito agradável, não é mesmo. E, olha, já matou pessoas,
literalmente Sim. matou algumas pessoas. Eu estava lendo outro dia sobre um pregador, não li, mas ouvi dizer que ele cometeu suicídio. Um pastor da Assembleia de Deus, que tinha uma igreja bem grande. Por que foi que ele, é claro que eu não sei, mas eu acredito que esse irmão estava tentando vencer o mundo, a carne e o diabo com as suas próprias forças, e não tem como. É uma batalha perdida, não tem como. E eu não conheço esse homem, não sei, mas existe uma grande possibilidade que tenha sido assim. Nos últimos anos, houve um aumento de suicídio clerical, pastores tirando suas próprias vidas. E eu acho que muitas pessoas na igreja estão precisando de melhor saúde mental, remédios, terapia. Eu disse a vocês que alguém me disse que eu deveria estar na terapia, todos deveriam, e eu perguntei por quê, quando eu tenho aquilo que a palavra promete. Mas precisamos saber como acessá-las. Eu faço terapia, é chamada a cruz. É a melhor terapia do Mas mundo. é isso que nós estamos falando. É isso que as pessoas precisam. Uma compreensão dos benefícios da nova aliança, como foi dito pelo irmão É a Larson. fonte de vitória de Vitória, Deus. certo. Eu posso compartilhar Claro. um pequeno testemunho? Nós não temos muito tempo. Ainda bem que você começou pouco antes do programa acabar. Eu vou ser breve. Eu cheguei aqui 5 anos atrás e eu não tinha entendido com clareza a mensagem da cruz. E quando eu cheguei, eu queria ouvir o que o irmão Swagger estava ensinando e a vocês também. Eu estava um pouco tímido e não tinha certeza qual era a ênfase. Eu sabia que você, irmão Swagger, foi criado na Assembleia de Deus, como eu. Mas eu sabia que você tinha uma ênfase especial. E eu queria saber qual era ela. Então, eu estudei muito e orei muito sobre isso. E eu acho que o Espírito Santo me revelou algumas coisas. E o que ele revelou a mim foi que eu precisava da mensagem. Eu precisava, em primeiro lugar. O que eu acho que o Espírito Santo me mostrou foi que eu vivi uma vida muito baseada na minha própria força e não nele. Amém. E que eu não havia vivido próximo da cruz. Eu havia me afastado. Eu não tive a humildade que deveria. Eu vivi uma vida de orgulho. E quando eu olho e penso sobre a minha vida, eu não passei tempo o suficiente perto da cruz. Se você está perto da cruz, haverá humildade, haverá sinceridade e haverá essas coisas que eu sempre quis. E ao ouvir todos vocês e ao abraçar a mensagem e orar diariamente para que o poder da cruz tenha total efeito sobre a minha vida, eu posso sentir que Deus está fazendo algo em mim e para mim, e eu sou grato por isso. Vou te dizer, essa é uma obra contínua que nunca para. Amém. Não é Certo. que a gente um dia se forma. Não há uma a gente graduação. vai de fé em fé. É isso De mesmo. fé em fé. Glória Você a Deus. disse isso e eu ensino isso desde então, que não há graduação na É mensagem verdade. da cruz. É mesmo. E Satanás ainda vai lutar, os poderes das trevas vão atrapalhar, mas a vitória é nossa. A minha natureza ainda é humana, mas eu sei para onde eu devo ir todos os A dias. natureza humana está sempre O presente. justo viverá pela fé em quê? Pela fé em Cristo e naquilo que Ele fez por nós. Glória a É Deus. verdade. E é muito bom ter você nos assistindo hoje. Sinto que o programa dessa semana foi usado pelo Senhor para demonstrar algumas coisas para nós. E eu sinto a presença dele de maneira poderosa. E sinto que Deus tocou alguns de vocês e plantou seus pés sobre um solo firme. Mais uma vez, muito obrigado. Nós te amamos e que Deus te abençoe grandemente. Obrigada pelo apoio à rede Som Live de televisão.